E nós vamos falar hoje sobre a ciência da vida extraordinária. Você que está aqui, provavelmente você está aqui por algum motivo, né? Ou porque você foi convidado, ou porque você está buscando algo na sua vida. E com certeza nós temos algo para te mostrar que vai fazer todo sentido para você. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre biotecnologia celular, educação certificada e também sobre todo um ecossistema de negócio. E eu quero te fazer uma pergunta já para começar. Você hoje está vivendo a sua melhor versão? A vida que você tem hoje é a melhor que você poderia ter? Quando a gente fala sobre melhor versão, vem é, já na nossa mente sobre a parte do corpo, na parte da saúde. Hoje você tem a sua melhor saúde, você está de fato com o corpo como que você gostaria, com o peso que você gostaria. Você tem uma saúde realmente de ferro, blindada, né? E quando a gente fala de ter a melhor versão na nossa saúde, não significa que você está saudável se você não está doente, né? Porque existe uma grande diferença. Você ser uma pessoa que está saudável e está na sua melhor versão. A melhor versão talvez seria se eu fizesse a pergunta para você: você está pronto hoje para correr uma meia maratona? Aí sim, você estaria na sua melhor versão, né? Mas tem muitas pessoas hoje que quando fala sobre saúde, quando fala sobre o corpo, elas olham para si e elas percebem uma vida de cansaço, aonde elas acordam já cansadas, né, todos os dias. Elas percebem que o dia não rende, não tem produtividade, e algumas até buscam alternativas, tentando suplementar com esses suplementos tradicionais que a gente encontra em todos os lugares, mas percebe que não tem resultado, né? Então, as pessoas buscam esses paliativos, mas ainda assim falta alguma coisa. Falando de melhor versão, nós temos que falar sobre a mente. Com certeza, hoje é um tempo onde as pessoas estão diante de muito conhecimento, diante de muitas informações, né? Mas você precisa saber filtrar, saber aquilo que você pode de fato confiar, colocar na sua mente, né? As pessoas estão assim buscando por conhecimento, por um novo curso, por uma nova sacada, por um novo insight, porque elas querem, de fato, desenvolver o seu melhor potencial também na parte da mente, do conhecimento, para que você possa ter mais performance, né? E é incrível que hoje nós vivemos um paradigma, né? É algo até meio contraditório. Nunca tivemos tanta informação, mas nunca tivemos também tanto as pessoas precisando de transformação na mente. As pessoas estão adoecendo o corpo, mas a mente também está adoecendo. E a vida profissional? Como que está a sua vida profissional? Será que hoje você tem um emprego dos sonhos? Será que hoje você está realizando a profissão que você sempre sonhou? Será que você está ganhando? Você tem uma renda realmente que a sua melhor versão ela pode promover? Ou será que você está tendo os desafios aí da vida profissional de quem é a CLT, de quem tem um registro em carteira, quem trabalha no tradicional? O mundo ele mudou, mas a forma de cuidar do corpo, da mente e também da área financeira precisa acompanhar essa mudança. Então, para que você tenha a sua melhor versão e nada que não esteja bom que não possa melhorar, nós precisamos acompanhar aquilo que está acontecendo, essas mudanças. E quando nós falamos de mudanças, nós temos que ter uma visão panorâmica, uma percepção do que está acontecendo. E hoje, cinco forças estão convergindo e redesenhando o mapa econômico no mundo, né? Então, nós percebemos que são setores, são mercados que estão crescendo todos os dias. E dentre esses mercados, nós olhamos o mercado de saúde e bem-estar.
né, que desde os anos de 2000 para cá vem crescendo muito, né? Se você voltar lá em 2000, quantas academias tinha e quantas academias tem hoje, né? Centros de beleza, estética, tudo está dentro da parte de saúde e bem-estar, até mesmo a parte de alimentação funcional. Então, esse é um mercado que está crescendo em todo o mundo e o Brasil, ele é um dos primeiros também em faturamento, né, em desenvolvimento desse mercado. Revolução educacional. Quando nós falamos sobre essa parte de educação, existe uma revolução, até mesmo porque hoje nós temos acesso a informações, pesquisas, a dados que antigamente as pessoas tinham mais dificuldade de acessar, né? Então, por causa dessa facilidade que nós temos hoje de acessar um conhecimento que você poderia demorar 10, 20 anos para acessar, e hoje você acessa de forma muito mais rápida, existe uma revolução, né? Tanto por causa da parte de tecnologia, o crescimento de busca por informações em tecnologia, como também o desenvolvimento pessoal. As pessoas querem crescer como pessoas, né? E também na parte corporativa. As empresas estão investindo muito nessa parte de busca de informação, de desenvolvimento dos colaboradores, dos próprios profissionais, para que haja um resultado muito maior dentro dos seus negócios. Nós temos um grande mercado que está crescendo todos os dias, que é a parte de inteligência artificial. Eu acredito aí que nesses últimos meses vocês têm percebido e cada dia mais como que a inteligência artificial ela já está fazendo parte do dia a dia das pessoas. Então hoje você tem muitas ferramentas, você tem informações diversas a respeito de inteligência artificial, né? E existe dentro dessa área de inteligência artificial, dentro desse mercado, né? Quando fala assim, ó, o uso da inteligência artificial, existem as camadas, né? E aí as pessoas vão lá dentro do chat e fazem uma pesquisa, buscam informações, né? Mas num nível um pouco mais raso ainda, né? A grande maioria das pessoas ainda estão nesses primeiros níveis, mas nós temos aí cerca de 10 camadas que você pode se aprofundar dentro da inteligência artificial e até mesmo nós temos visto um mercado que está começando a florescer chamado comércio agêntrico. O comércio agêntrico, ele será um novo comportamento dentro da parte de consumo das pessoas. Então você vai ter os seus agentes ali dentro do seu celular, onde você vai acionar e você vai fazer pesquisa, você vai buscar informações a respeito de produtos que você quer comprar. E aí não é você que vai fazer a pesquisa mais como você fazia antes no Google, mas é o próprio agente especialista que vai buscar o custo-benefício para você. E ele não vai buscar o melhor preço, mas ele vai trazer aquilo que é o melhor pelo menor preço. Então é o custo-benefício. E tudo isso está já acontecendo. Um outro fator também, uma outra força que nós percebemos, uma grande mudança é na parte salarial, é na renda salarial hoje do brasileiro, né? O brasileiro, ele tem praticamente o mesmo salário de 3 anos atrás, só que ele não consegue ter o mesmo estilo de vida de 3 anos atrás com o mesmo salário, porque as coisas mudaram, né? Então, hoje, o preço, né, dos alimentos, o preço de um aluguel, o preço de combustível, de tudo mudou de 3 anos para cá. Então, existe uma limitação nesse estilo de vida das pessoas que vivem dependente de um salário. E também o empreendedorismo, né? Você percebe que as pessoas elas querem empreender, isso está no sangue das pessoas. O brasileiro ele tem essa motivação, né, para poder querer ser dono do seu próprio negócio. Mas também nós percebemos um grande desafio das empresas que surgem no mercado, inclusive o Sebrae, que é uma instituição que trabalha para
os empreendedores, mostra que nos primeiros anos as empresas que estão nascendo, surgindo, não conseguem passar de 3 anos. A grande maioria das empresas, porque são vários desafios. É desafio de conhecimento, de experiência, da questão de imposto, enfim, são vários problemas aí, desafios que as empresas passam. Outro ponto também que nós estamos vendo que cresce muito é a crise da saúde preventiva. As pessoas, elas sempre deixam para depois, para poder cuidar da saúde. Então, se as pessoas tivessem uma preocupação, um estilo de vida já preventivo em relação à saúde, elas iriam, de fato, não ter tantos problemas com a saúde, nós não teríamos tantos números altos em relação a doenças no Brasil. Né? Então, o Brasil hoje ele tem um número altíssimo de pessoas diabéticas, são mais de 20 milhões de diabéticos. Nós temos aí o câncer crescendo todos os dias, o número de Alzheimer é gigante também no Brasil, de doenças mentais. E tudo isso poderia ser minimizado com a prevenção. A saúde ela avançou, mas a mentalidade ainda de prevenção ainda não está acompanhando. Por outro lado, nós temos um avanço para o lado da tecnologia, da ciência, porém, por outro lado, nós temos ainda a parte de suplementos que deixam a desejar. Ainda a grande maioria dos suplementos que nós temos disponíveis são suplementos muito convencionais, básicos, que não atendem de fato aquilo que nós precisamos. Né? E a Glow Life, ela foi desenhada para operar no centro de toda essa convergência. E poucas empresas do setor atuam em mais de duas dessas frentes. E nós estamos prontos, estamos preparados com um planejamento para atuar nessas 5 frentes, trazendo benefício para as pessoas. E se saúde, educação e oportunidade fizessem parte do mesmo método? Isso mesmo. Saúde, educação e uma oportunidade de transformação profissional fizessem parte do mesmo método. Um produto que não vive só de promessa, uma formação que não vive só de motivação, um modelo que não depende apenas de carisma, uma oportunidade com possibilidade de escala que esse mercado nunca ofereceu. O que você já sabe, você que está aqui, talvez pela sua experiência, talvez por tudo que você tem vivenciado nos últimos anos, tudo isso que você tem como conteúdo, experiência, é um grande ativo. Eu quero dizer que você tem algo valioso dentro de você. Toda essa experiência, essa expertise. Mas o que vem a seguir, que eu vou te apresentar, vai trazer muito mais complemento, agregando e vai multiplicar mais ainda tudo aquilo que você já tem. Então, eu quero trazer para você algo aqui muito diferenciado. Eu quero dizer para você que de fato existe algo que vale a pena conhecer. E não é uma empresa de suplementos. Não é o marketing de rede como você conhece. Não é um curso motivacional, mas é um ecossistema que integra ciência, educação e um negócio dentro do mesmo método. Um método onde o cliente ele vem até você. Você vai ter um arsenal de estratégias para quem está pronto para esse novo tempo. Então, quando nós falamos de algo evolutivo, inovador, nós estamos trazendo para você a Glow Life. A Glow Life é um ecossistema de transformação que age de forma simultânea em 3 dimensões da vida humana: no corpo, na mente e na vida profissional. O meu nome é Júlio Guerreiro, eu sou presidente e fundador da Glow Life. Nós temos aí uma trajetória de 3 décadas já na parte de gestão empresarial, mais de 2 décadas dentro do marketing de rede, aonde desde quando eu iniciei eu me apaixonei, porque eu percebi a filosofia que existia dentro desse mercado, que é de ajudar pessoas, que é de você poder realmente agregar uma transformação, né, em relação a essa atividade.
porque você vai ganhando dinheiro enquanto aprende, aprende enquanto ganha dinheiro, você percebe a evolução das pessoas. Então, assim, é um mercado realmente que te traz muitos benefícios intangíveis, né? Então, eu percebi que durante essa minha trajetória, esse setor ele precisava de fato de uma ciência real, não de promessa, mas uma ciência que pudesse trazer essa vida extraordinária. Crescer não é apenas uma meta, mas é a consequência de você viver um propósito muito maior. Por que que nós existimos? De fato, o nosso grande propósito é transformar a vida das pessoas na saúde física, emocional e também financeira. E para que as pessoas possam viver de forma extraordinária e multiplicar essa transformação também na vida de outras pessoas. Ou seja, aquilo que você recebe, aquilo que você é transformado, você compartilha essa transformação também na vida de outros. O nosso grande porquê é esse: transformar a vida das pessoas de dentro para fora. Como que nós fazemos isso? Através da ciência dos nossos produtos, da ciência do desenvolvimento pessoal e da ciência de um ecossistema comercial, profissional, que vai alavancar e transformar a sua vida. E o que que nós temos? Hoje nós temos produtos como nutrição celular, nós temos diversos conteúdos de desenvolvimento pessoal que passa por ferramentas de diagnósticos e também temos um plano de carreira que foi muito bem montado, muito bem pensado e planejado para que você possa, de forma sustentável, alcançar algo extraordinário financeiramente falando. A maioria das empresas começam pelo produto, nós começamos pela crença, né? Porque quando você acredita em algo, você, de fato, você está colocando dentro da sua mente, né, uma programação de sucesso. E esse ecossistema que nós somos de transformação, ele traz dentro, né, dessa integração essa parte da saúde física, da nutrição celular de alta absorção, o desenvolvimento pessoal e emocional, a formação profissional de cada um que faz parte desse negócio e uma oportunidade de você ter uma renda, ter um negócio, ter uma profissão aonde você vai desenvolver a sua liderança com ferramentas de tecnologia, inteligência artificial, compliance, toda uma cultura e uma visão de longo prazo. Aqui você vai fazer parte de uma comunidade de pessoas que estão crescendo todos os dias. Então você vai estar desenvolvendo essas três frentes principais: saúde física, saúde emocional e saúde financeira. Porque crescimento sem abrir mão da integridade não é crescimento. Você precisa trabalhar todas essas frentes de forma íntegra, verdadeira e com propósito. E hoje nós estamos no ano 1 de uma nova era. Nós surgimos nesse mercado a partir de setembro de 2024. Estamos aí não completamos ainda 2 anos. Estamos iniciando. E eu quero dizer para você que você pode fazer parte desse grande negócio como participante de uma geração fundadora. Isso mesmo. E dentro de histórias, dentro de quando nós olhamos a história de grandes negócios e grandes empresas, até mesmo desse setor que nós participamos, nós percebemos algo interessante. Os maiores cheques, os maiores líderes, eles estavam presentes no início do negócio. 80% das pessoas que mais chegaram a ter resultado dentro dos negócios de empresas multinacionais, de grandes negócios, de grandes empresas desse mercado, estavam no primeiro e no segundo ano. Então, é aonde você está hoje. Você está exatamente no momento, talvez um momento ímpar da história do negócio. Porque daqui a pouco nós estaremos aí sendo conhecidos no Brasil inteiro e em alguns outros países. Mas aí já não será mais uma novidade.
né? Porque nós temos aí uma programação, nós temos um planejamento, nós temos uma visão de futuro e estamos todos os dias percorrendo esse caminho. E o nosso olhar, a nossa visão de futuro nos leva a 2028 estar presente entre as top 10 empresas de vendas diretas do Brasil. Nós temos uma visão de futuro aonde 2030 até 2030 nós vamos iniciar a nossa expansão internacional, começando aqui pela América do Sul, expandindo para a Europa e todo o mundo. E a nossa visão de 10 anos é uma visão onde nós vamos alcançar 1 milhão de pessoas através do nosso propósito. Algumas empresas você entra no auge, outras você entra na fundação. A diferença está em escolher antes que isso se torne óbvio, ou seja, depois que algo já todo mundo conhece, que é algo que já está no auge, você vai ser só mais um. Mas hoje você pode ser um dos fundadores desse grande negócio. E eu quero ver você nesse palco. Daqui 18 meses, você poderá estar assistindo a algo que estará sendo ministrado nesse palco, ou você pode ser essa própria pessoa, esse grande líder que vai estar nesse palco sendo reconhecido nesse evento nacional, né, onde estaremos ali realizando o reconhecimento dos fundadores, daqueles que construíram esse grande negócio. Então, você pode fazer essa escolha hoje. Aonde você se vê? No palco ou nas cadeiras, assistindo aquilo que vai estar acontecendo? Vida extraordinária não é um acidente, mas é uma ciência aplicada. Quando nós falamos de vida extraordinária, existe sim um segredo, existe uma metodologia, existe uma receita. E quando falamos de vida extraordinária na Glow Life, nós estamos falando de ciência aplicada à célula. Estamos falando de uma nutrição celular de alta absorção. Estamos falando de ciência aplicada à mente. Estamos falando aqui de conceitos como neurociência, alta performance. Estamos falando de ciência aplicada ao negócio, onde nós utilizamos estratégias, conceitos de marketing digital e inteligência artificial. Falamos de ciência aplicada ao futuro, onde nós estamos também com a visão voltada para o futuro, para aquilo que vai acontecer e nós nos posicionamos de forma antecipada. 4 frentes de ciência, um ecossistema de possibilidades de escala que o setor nunca viu. E você está diante deste grande negócio que talvez nunca aconteceu dessa mesma maneira dentro do Brasil. E falando de soluções científicas nessa parte da questão da saúde física, né? Nós temos hoje diversos benefícios que atendem à saúde humana. Então, nós temos soluções para diversas dimensões da saúde humana. Hoje é muito notório você ver que é fato, as pessoas precisam de energia e disposição. As pessoas precisam melhorar a qualidade do sono. Nós temos visto aí nas nossas ferramentas, no contato com as pessoas, que de cada 10 pessoas, pelo menos 7 têm problema com sono. Imunidade, você precisa blindar a sua imunidade, né? Principalmente depois da pandemia, as pessoas estão, de fato, se atentaram, se alertaram, acordaram para a questão de imunidade, né? Saúde digestiva e intestinal. Essa parte de câncer de intestino, há alguns anos atrás, há cerca de 3, 4 anos atrás, o câncer de intestino ele estava em 6º lugar no índice do índice de pessoas com mais câncer desse tipo, né? E hoje ele está em 2º lugar, tanto nos homens como nas mulheres. Será por quê? Talvez por causa da alimentação, do estilo de vida que as pessoas estão tendo, né? Então você começa a perceber à sua volta o quanto que tem pessoas que tiveram problemas, né, com essa questão de câncer no intestino. E por que nós falamos sobre isso aqui? Porque hoje nós trabalhamos com um dos produtos mais revolucionários para a prevenção de doenças na parte digestiva e intestinal, chamado Harmony.
né? Gestão do estresse e da ansiedade. Será que você conhece pessoas ansiosas, estressadas, deprimidas? Equilíbrio hormonal e metabólico, né? Nós precisamos trabalhar a parte hormonal, porque muitas vezes essas falhas que existem nessa questão hormonal, tanto masculina como feminina, às vezes você acha que é só a mulher que tem problema hormonal. Não, os homens também. Existem pesquisas que saíram agora recente mostrando que nos últimos anos existiu toda uma cultura que foi implementada pela alimentação, pelo estilo de vida, que caiu os hormônios masculinos. Exatamente. Então o homem, ele perdeu, né, a sua posição, o seu estilo, né, o seu dia a dia ali não tem a mesma produtividade, porque caiu muito o índice de hormonal nos homens. E o homem, ele tem uma dificuldade maior de buscar essa informação, de buscar o diagnóstico do que a mulher, né? Mas é importante você se atentar para isso. Performance física e esportiva, controle de peso, nutrição celular avançada, o bem-estar e recuperação, saúde da pele, cabelo e unhas, rejuvenescimento e longevidade. Quem não quer viver mais? Mas nós queremos viver mais e também de forma saudável. Equilíbrio glicêmico, vitalidade e qualidade de vida. Nós temos mais do que suplementos, nós entregamos biotecnologia aplicada ao bem-estar completo da vida humana. E falando dos nossos produtos, nós temos que falar dessa transformação física, porque o problema não é você tomar mais suplementos, mas é ter uma melhor entrega, né? Então hoje nós estamos aí chegando a 17 produtos, produtos com 40 ingredientes dentro da formulação, bioativos e uma formulação integrada. São 4 tipos de tecnologias diferentes que nós temos dentro dos nossos produtos, formulações com ingredientes patenteados, fornecedores de referência global, né? Temos certificação como certificado Halal e Kosher, que são certificados internacionais, reconhecidos aí pela comunidade árabe, comunidade judaica, com uma biodisponibilidade documentada, né? Todas as nossas matérias-primas, para que uma empresa possa ser fornecedor da Glow Life hoje, tem toda uma documentação de validação para que haja esse fornecimento, uma ficha técnica, onde a gente sabe toda a rastreabilidade daquela matéria-prima. Enfim, existe toda uma questão de compliance dentro dessa parte de ativos e de matérias-primas que nós trabalhamos, né? Nós temos aí formulações densas, profundas, completas, concentradas, que hoje, para você fazer uma comparação com aquilo que nós temos no mercado tradicional, você teria que trabalhar com múltiplos suplementos para convencionais para chegar numa formulação nossa. Porque a média hoje, se você for analisar, dos suplementos, é em torno de 3 a 5 ativos dentro de uma formulação dos encapsulados, né? Aí, se você pega um produto nosso com 40, você precisaria de 7, 8 produtos dos tradicionais para chegar num produto nosso. E aí, quanto custaria para você hoje investir em 7, 8 produtos? E para você utilizar 7, 8 produtos por dia? É muita coisa, né, gente? E o preço é 4, é 5 vezes mais caro do que um produto da Glow Life, né? A pergunta certa é isso, não é se funciona, mas é se ele chega aonde ele precisa chegar. E quando a gente fala de biodisponibilidade, é a questão da ciência da absorção. Porque, olha só, o importante é você entender que todos esses pontos são fatores diferenciados dos produtos. Mas, quando você pega um produto que ele tem biodisponibilidade, você tem uma entrega na parte da célula, das células. Por isso que nós falamos de nutrição celular. Nutrição celular é muito além do que um simples suplemento convencional. Além dessa transformação na saúde física, você pode também ter essa transformação na parte da mente, aonde você vai ter acesso aqui à Glow Life Academy, que é uma plataforma de formação que está dentro do nosso ecossistema. Aqui você vai ter uma trajetória onde você vai ter conhecimento profundo, né, sobre diversos
temas que você vai realmente avançar na sua liderança, nas suas formações, no conhecimento de tecnologias, de desenvolvimento, de inovações. Imagina isso. Imagina você usando ferramentas atualizadas de inteligência artificial, você seguindo essa universidade de sucesso, né? Então você vai poder não só transformar a si, mas também todas as pessoas que compõem a sua rede. Então você tem aqui toda a base que você precisa de crescimento também na parte de desenvolvimento pessoal. O diferencial não é apenas uma peça, né? Nós poderíamos focar aqui e falar assim, o diferencial nosso está no produto, mas não. Nós temos algo que é muito maior do que isso. Nós temos um ecossistema integrado que tem produto, que tem frameworks autorais nossos mesmos de desenvolvimento. Nós temos formação contínua com certificação acadêmica. Você vai ter tecnologia com inteligência artificial. Você tem aqui uma governança com todo um sistema seguro. Nós temos um lastro corporativo, uma experiência em gestão de décadas. Nós temos toda uma comunidade em rede para que você possa crescer e uma cultura de longo prazo. Nós não estamos iniciando um negócio para poucos anos, mas para centenas de anos. Agora, copiar uma dessas camadas é fácil, agora, integrar as 8 é um projeto realmente de muitos anos. E aqui eu quero mostrar para vocês uma grande sacada, que é essa nossa engrenagem, vamos dizer assim. Porque aqui, quando você compartilha um produto, né, com um cliente, você vai perceber ali uma experiência muito interessante daquele cliente. O cliente, ele tem aquela experiência que acaba validando o negócio, validando o produto e gerando uma recompra. Assim como também, quando você entra nesse negócio de forma profissional, você vai ter uma formação desde o primeiro momento, você vai ter um crescimento, você vai se tornar como um dos melhores consultores dentro desse negócio. Você vai se tornar perito naquilo que você faz. E assim você vai ter uma rede cada vez mais qualificada. E tudo isso vai gerando um novo ciclo. Imagine esse ciclo cada vez mais forte. É o motor que vai girando e que cada vez a velocidade, o crescimento se torna maior. E eu quero falar um pouquinho aqui rapidamente sobre estratégia. Por quê? Quando nós falamos de inovação, de tecnologia, e falamos sobre futuro, e falamos sobre estar realmente acompanhando todas essas mudanças que estão acontecendo, é importante que nós possamos entender sobre estratégia. Porque a estratégia, ela faz muita diferença hoje no negócio. Não adianta você ter o melhor produto, o melhor negócio nas mãos e não trabalhar de forma estratégica. Então, nós acreditamos que você pode aplicar diversas estratégias e você vai aprender isso dentro do nosso negócio. Imagine você hoje trabalhando com conteúdo onde você vai estar postando nas redes sociais, no seu próprio, nos status, nos stories das suas redes sociais, e ali você vai compartilhar uma mensagem que vai gerar uma curiosidade. É um conteúdo que vai gerar uma curiosidade, que vai abrir uma porta, e aquela pessoa que é um prospecto ainda, ele vem e ele se conecta com você. E ele, através desse primeiro contato, você vai gerar um diagnóstico, você vai dar algo a mais para ele. Você vai estar trabalhando ali como um presente. Imagine você tendo nas suas mãos uma ferramenta que vai trazer um diagnóstico de 9 áreas da saúde dessas pessoas. Ou ainda, um diagnóstico da performance profissional, para ele poder medir a sua própria performance profissional, de como ele está e onde ele pode chegar. Olha só que fantástico isso. E ali, a partir do resultado de ferramentas como essa, de aplicativos como esse, você vai ter um score, você vai ter uma informação para você trabalhar essa parte da conexão e fechamento ou do produto ou até mesmo dentro do negócio. Porque ali, quando você tem uma forma de mostrar a situação atual, hoje,
como está a pessoa, tanto na parte da saúde como também na parte profissional, você está despertando o nível de consciência. E aí sim, quando você vem com uma proposta, a partir do momento que a pessoa sabe o que ela precisa, sabe qual é a dor, sabe qual é a necessidade, quando você vem com a solução, fica tudo muito mais fácil. Então o conteúdo ele atrai, o diagnóstico ele qualifica, o sistema acompanha e você está trabalhando a parte da conexão. Tudo isso faz parte de estratégias que você vai poder aplicar no seu negócio e criar alavancagens e criar algo sólido, verdadeiro e que vai crescer cada dia mais. 5 canais integrados dentro do nosso negócio com uma marca. Nós temos aí como se fosse vários negócios em um só. Então, aqui você tem a rede de consultores, que você vai poder estar crescendo, que você vai poder estar ampliando, duplicando, e você tem aqui uma força de duplicação, que é o Sistema Max Pro. O Sistema Max Pro é todo um programa de conteúdos que vai tornar você, de fato, um perito, um especialista dentro do desenvolvimento do marketing de rede. Além disso, você tem um canal integrado do e-commerce, onde você pode realmente desenvolver esse negócio a partir da internet, em qualquer lugar do Brasil, você pode trabalhar de forma estratégica. Nós temos ainda o canal dos pontos de apoio e distribuição de produtos físicos, né? Em alguns lugares e localidades, nós temos pessoas que são esses pontos de apoio, e a partir desse trabalho, como se fosse um atacadista, eles têm também uma outra renda, uma outra oportunidade. Você tem um canal do marketing digital e inteligência artificial, aonde você tem ferramentas, estratégias, você tem muitos mecanismos de potencializar a alavancagem do seu negócio, criando algo exponencial. Além da Glow Life Academy, que é a nossa plataforma de formação e certificação, onde nós teremos cursos, onde você vai estar desenvolvendo o seu potencial e ainda conteúdos de formação, até mesmo para pessoas externas, que não estão dentro dessa linha do marketing de rede, mas que têm interesse no desenvolvimento pessoal. Né? Hoje nós temos muitos terapeutas, nós temos muitas pessoas que buscam se aprofundar dentro do desenvolvimento e até se formar, né, com conteúdos de formação para poder aplicar ferramentas como nós temos hoje, que são incríveis. Né? Então aqui você não tem apenas uma ferramenta de diagnóstico isolada, mas você tem algo que é completo, que é integral, porque você traz o diagnóstico, mas você traz também a solução. A Glow ela não depende apenas de um canal para crescer, mas ela tem esses 5 canais que vão crescendo junto em sinergia, né? E dentro do nosso negócio, nós temos hoje um plano de carreira que ele foi muito bem estruturado para trazer para você, de forma meritocrática, 15 formas de ganho. Você tem aqui uma filosofia, crescer por aquilo que você constrói de verdade. Então é totalmente meritocrático. Aqui você tem, dentro dessas 4 escalas de compartilhamento, você tem bônus de vendas, de e-commerce, e quanto mais você compartilha, mais você ganha. Porque a partir do momento que você faz parte da empresa, você já ganha toda uma estrutura para você começar o trabalho, inclusive uma loja, um e-commerce, você ganha isso, você não paga, você ganha como bônus, né? Você tem a escala do desenvolvimento, que é onde você, além das vendas, você pode também começar a trabalhar o crescimento da rede, porque com certeza você conhece pessoas que gostariam, que precisam ter uma nova renda, precisam estar diversificando seus negócios, né? Então, quando você começa a duplicar isso, crescer a sua rede, começa a ter outros bônus que você vai evoluindo e crescendo cada vez mais, né? E aí você acessa um ganho também além das suas vendas. E conforme você vai crescendo, você chega no terceiro nível, que seria uma escala de liderança.
aonde você tem outros bônus reservados de fato para aqueles que começam a se posicionar, engajar com uma responsabilidade um pouco maior. E aí então você começa a atingir ali, dentro desse processo, níveis de ganho que vai te trazer uma liberdade financeira, com toda certeza. E ainda nós temos os ganhos que podem vir das formações, que são os bônus dentro do nosso programa do sistema Max Pro. Né? Então você pode se formar também sendo um treinador oficial do sistema Max Pro, e aonde você vai ter ali bonificações específicas também, formas de ganho específicas dentro desse nível de formação. Além disso, como eu falei, nós temos a parte da distribuição dos pontos de apoio e também o bônus super atacado, que você pode estar acessando. Nós temos aí todo um plano performático, né, que é ético, sustentável, construído para quem constrói de verdade. E aí você vai ter acesso a essa escada de crescimento, reconhecimento, né? Então você passa por esse processo de construção, de bronze, safira, e aí você vai para o nível os níveis mais altos, onde você já começa o processo de duplicação entre esmeralda e triplo diamante, e depois está tudo consolidado quando você chega a imperial até embaixador global. Então você tem aqui toda uma trajetória de muito sucesso para você dentro do nosso negócio. Então você pode sair de consultor a chegar a líder, né? Com construção, não com promessa. E aí tudo começa com o seu engajamento, com o seu trabalho, com o seu crescimento, com a sua busca pela informação, para que você possa trabalhar de forma consistente essa duplicação e consolidar a sua liderança. Então você vai acessar muitas formas de ganho. Nós temos aí pessoas hoje com resultados incríveis nos primeiros 90 dias, resultados acima da média de ganhos da maioria das profissões no Brasil. Então você vai ter aqui muitos cenários que não são promessas, mas são simulações, são fatos de realidade que está já acontecendo, né? Mas você tem a escolha, você pode trabalhar de forma parcial, porque você já tem uma atividade que você exerce ainda no tradicional. Você pode ter aqui um engajamento mais moderado, onde você vai executar de forma mais consistente, ou como muitas pessoas, de forma integral, entendendo que essa é a sua profissão e que você vai se dedicar para alcançar de fato resultados extraordinários. E olha como que a empresa ela pensa de fato em reconhecimento. A Glow Life, ela trouxe esse ano de 2026 uma promoção fantástica para você que não é só trabalho, mas é diversão, é curtir, é ser reconhecido, é gostar de premiação. Então, olha só essa promoção que nós lançamos, aonde você poderá ganhar férias no resort. Você só precisa acumular durante os 12 meses desse ano 120 mil pontos acumulados com o VML de 40%. E bater 3 meses como safira. Não é nem diamante, não é nem esmeralda. É apenas safira, 3 meses. E você acumula durante todos os meses. Né? Nós temos algumas pessoas que agora, no mês de maio, já alcançaram essa promoção em apenas 5 meses. Agora imagine o crescimento que nós vamos ter agora nos próximos meses. Vai ser muito mais fácil, mais rápido você estar alcançando esse resultado. E nós temos vários depoimentos. Nós temos aí milhares de pessoas que já utilizaram os nossos produtos, nós temos milhares de depoimentos de transformação por meio dos produtos, como a própria Simone. A Simone, quando ela conheceu os produtos da Glow Life, ela estava num momento de vida um pouco com vários desafios, né? E ela foi impactada pelo VitaFlex, foi apresentado pelo seu irmão. E ali, quando ela começou já a utilizar, depois de um pouco mais de uma semana, já começou a apresentar algum tipo de resultado, e de lá para cá ela nunca mais deixou de usar os produtos da Glow Life e se tornou, de fato, uma pessoa apaixonada, não só pelos produtos, mas por todo esse negócio. E hoje a Simone,
ela é um grande orgulho para nós, porque a Simone tem feito um trabalho incrível ali no Rio de Janeiro, né? E ela é uma mulher de fibra, uma mulher realmente que veio para agregar muito. Né? E é isso que é interessante. A gente olha, a própria transformação ela começa em nós mesmos. E nós vamos compartilhar aquilo que nós recebemos. Nós temos o depoimento como esse grande líder, né? Que fez parte de multinacionais, o Dalcio de Souza. Esse grande homem de Deus, esse grande líder, ele tem aí hoje uma experiência de anos, de décadas dentro desse mercado. Mas, segundo ele, ele dizia que ele sempre buscava algo diferente dentro da parte de sistema de treinamento, né? Como muitos buscam hoje, dentro de um negócio. E muitos falam até assim: nossa, de fato, essa empresa é aquilo que eu sempre sonhei a vida inteira. E aí o Dalson encontrou dentro do sistema Max Pro algo que ele nunca tinha visto ainda nas outras empresas. E é isso que tem feito a diferença no seu negócio. E hoje o Dalson é um dos maiores líderes do Brasil dentro do marketing de rede, dentro da Glow Life. Transformação que alcançou também a vida da Joelma. Joelma, que é ali do Nordeste, natural ali do Recife. Joelma que trabalhava já com vendas antes e já tinha passado por vários planos matemáticos, né? Já tinha trabalhado em algumas empresas dentro desse setor, mas dentro do plano de carreira da Glow Life, ela pôde desenvolver de uma forma muito diferente. E existe uma felicidade, uma satisfação, um orgulho dela fazer parte, de fato, dessa empresa, não somente por tudo aquilo que ela tem recebido em relação à transformação na saúde e também profissional, né? Mas porque ela também quer transformar a vida de outras pessoas. Então, ela tem essa filosofia, esse propósito da empresa muito intrínseco, né? Nas suas ações. Então, são pessoas que representam milhares de outras pessoas que foram impactadas por essa empresa, por esses produtos, por esse negócio. E você que está aqui hoje, que busca essa transformação real, você tem uma jornada totalmente possível. Você tem um momento atual, que é um antes, né? Talvez você está aí com uma dor concreta, com uma necessidade real, seja financeira, seja na saúde emocional, na saúde física, mas você pode percorrer esse caminho e começar a ter ações diferentes, com uma metodologia e acompanhamento. Quando a gente fala metodologia, eu quero que você entenda que é algo que qualquer pessoa pode colocar em prática. É como se fosse uma receita de bolo. É isso que nós entregamos para você. E o que vem depois é algo surreal. É um resultado sustentável que você vai poder realmente alcançar aquilo que você merece. A história ela não deve ser perfeita, mas ela deve ser verdadeira, né? E aonde você vai estar? Porque é nessa mesa que se encontram as pessoas que de fato estão hoje nesse lugar, estão hoje na Glow Life. A geração fundadora, pessoas que escolheram o mesmo caminho no mesmo momento da história, pessoas que vão receber reconhecimento, mentoria, né, que vão estar ali é, nas conversas mais íntimas, como uma família, né? Vão estar agregados nessa comunidade chamada Glow Life. Isso não é só um negócio, mas é uma tribo. Aqui ninguém constrói nada sozinho, mas juntos nós somos muito mais fortes dentro do nosso resultado. O que isso pode se tornar para você? Você pode ter aí pelo menos três dimensões de transformação. Você pode ter uma transformação no seu tempo, na liberdade de tempo, onde você pode, de fato, de repente, ter mais tempo para sua família, dentro das suas atividades, daquilo que você gosta. Será que você tem hobby? Será que você faz algo para você hoje? Será que você tem esse tempo disponível? Né? Você vai poder criar a sua rotina com muito mais flexibilidade, propósito, né? E você também vai criar um impacto de gerar valor real na vida de outras pessoas. É muito
interessante e quando você tem de fato a certeza, a segurança, o orgulho de representar algo que muda a vida das pessoas. É o resultado que importa, que de fato leva essa transformação. E tudo isso você vai construir um legado contínuo, onde valores vão atravessar gerações, um caminho que vai deixar marcas por onde você passar. Você pode inspirar pessoas, você pode construir algo revolucionário. E se cabe isso na sua vida, cabe também na Glow Life. Agora você pode estar pensando assim: como faz para eu, então, estar fazendo parte desse negócio? Qual é o investimento? Antes de te falar sobre investimento, né? Que não é nada que você vai precisar vender uma casa, um carro, nada disso. Eu quero te falar sobre aquilo que você recebe, aquilo que você vai ganhar de bonificação dentro da proposta que nós temos hoje para você, tá? Mas essa proposta é hoje. O investimento que libera acesso ao ecossistema. Aqui, quando você faz parte do negócio, você vai ganhar alguns produtos, que é um kit de produtos equivalente a R$ 400. Você vai até ter acesso a uma plataforma que é a Glow Life Academy, onde você já vai ter ali um conteúdo inicial para você já estar trazendo essa transformação. Você vai ter ferramentas como o e-commerce, como algumas ferramentas de diagnóstico que você pode também, já de fato, de imediato, colocar em prática, né? Só o e-commerce hoje seria muito mais de R$ 1.000 o investimento. Você vai ter um processo de onboard durante os primeiros 7 dias, onde você vai construir já de fato um plano de ação para os próximos 30 e 90 dias de negócio, aonde você vai ter uma arrancada, uma grande alavancagem nos primeiros dias. Além disso, vários materiais de apresentação, fichas técnicas de produtos, conteúdos dentro da comunidade e acompanhamento contínuo, porque você estará ligado ao patrocinador e uma liderança. Então, toda essa bonificação que você vai estar recebendo seria perto de quase R$ 3.000 o investimento. Mas na Glow Life, tudo isso não é pago e começa apenas com um investimento muito pequeno. Tudo isso você leva como bônus e você vai investir apenas num kit de 360 ou R$ 720. Você vai escolher aquilo que mais é coerente para o seu momento, que mais faz sentido para você. Qual que é a grande diferença do kit standard de 360 e o kit premium? A diferença é o posicionamento. A diferença são os benefícios que você vai ter, né? Então você, quando começa um negócio, muitas pessoas elas querem, por isso que nós recomendamos o kit premium, porque quando você trabalha a duplicação, quando você faz rede, as pessoas chegam para você e falam assim: como que você começou nesse negócio? E elas querem começar da mesma maneira que você. Mas o importante é você estar dentro. E você vai ter alguns benefícios, depois você pode tirar essas dúvidas com o seu patrocinador, tá bom? Desses de diferenciais entre o kit standard e o kit premium, mas o importante é que você esteja conosco. O melhor kit é aquele que combina com o seu perfil e capacidade de execução hoje, agora. Aqui você escolhe os produtos que vêm no seu kit, não é nada fechado, é livre escolha e você tem diversos benefícios, inclusive é importante que você tenha produto para você poder já sentir em você mesmo os diferenciais daquilo que você vai estar compartilhando. É importante que você receba conteúdo de desenvolvimento pessoal para você ver a qualidade dos nossos conteúdos, ok? Bom, então nós vamos avançando com muita clareza, porque é melhor você avançar com segurança, com clareza, do que decidir algo no impulso. Então você vai escolher qual é o seu perfil. Você quer começar como apenas uma pessoa que vai usar os produtos, que vai desenvolver o negócio de forma como um consultor ou como um líder. Então você escolhe como que você quer, de fato, aproveitar essa grande oportunidade. Escolhendo o seu kit, começando agora, iniciando o onboard e agendando o seu primeiro acompanhamento. Porque essa história, ela só começa se você decidir estar nela.
Você só fará parte dessa história de crescimento e de extraordinário se você estiver dentro dela. Em algum momento você vai olhar para trás. E quando você olhar para trás, você vai lembrar desse dia. E ambas as escolhas são válidas. Você pode escolher o sim ou não, mas só uma delas pode, de fato, mudar a sua história hoje. Sejam muito bem-vindos à Glow Life, a ciência da vida extraordinária.